Olha lá, tá vendo? Ó? Uso vídeo aula só em português. Se você... Aí não faz sentido, Thaleson. Você tem que ler mais. Se você colocar numa redação, vídeo aula, você já está fora. Você vai perder pontos. E tudo isso porque você não está acostumado a escrever, a ler, a fazer questões, estímulos escritos. A sua prova vai ser escrita. Quem fica com vídeo aula não tem qualidade nem velocidade na interpretação de texto. Isso é a maior competência do concurseiro. Você não vai passar. Você não vai entender a matéria de direito realmente, porque você só vê vídeo aula de português. Você lê pouco. Você entende pouco. Você tem pouca ação nos seus estudos. Você vê uma palavra e não se preocupa se ela está com a ortografia correta. Você lê uma palavra, não entende e não pesquisa o significado, está fora, não vai passar. Isso daqui não é atitude de concurseiro de sucesso. Então a gente precisa mudar essa lógica a partir de agora. Deu para entender isso? E assim, ó, provavelmente, né, nesse momento, a cabeça de vocês deve estar mais ou menos assim. Ó. Quero saber se a cabeça de vocês está assim. Tá assim a cabeça de vocês? Porque se estiver assim, é um ótimo ponto, porque significa que você entendeu e que, nossa, não acredito que eu caí nessa cilada a vida inteira. Tá tudo bem. Só que agora você deve estar animado, você falou, nossa, Gustavo, é isso, era isso que estava me atrasando. Só que você, ao mesmo tempo, deve estar pensando, né, cara, mas e aí? O que eu faço agora? Como que eu fujo disso? Fui doutrinado desse jeito? Como que eu estudo na prática? Sem isso? Sem um cursinho? Vem aqui que eu vou te ensinar, tá bom? São 3 pontos simples para você fazer isso, tá? Vamos começar então, gente. Ó, personalização dos estudos em 3 passos. Primeiro passo, cronograma, que é a divisão do tempo, né? Todo mundo tem tempo limitado, você precisa se organizar nisso. A divisão dos estímulos de estudos, por exemplo, uma videoaula é um estímulo, ler é um estímulo, com atenção, fazer questões, outro estímulo, ensinar alguém algo que você aprendeu é outro estímulo, entendeu? E também a personalização dos materiais de estudos, e aqui está o segredo para você estudar 10 vezes menos e 10 vezes melhor, tá bom? Personalização dos estudos na prática, aqui na parte do cronograma, gente. Todo mundo tem 24 horas por dia, você tem que estudar, tem que ser feliz, tem que namorar, tem que trabalhar, tem que fazer tudo que você tem que fazer, certo? E tem que estudar para concurso. E mais do que ficar só teorizando, eu vou contar para vocês o que eu fiz para passar no meu primeiro concurso. E olha o que eu fiz, cara. Eu abandonei as matérias básicas. Quando eu falo matérias básicas, são matérias que você estudou lá no ensino médio. Português, matemática, tudo mais, informática. Eu abandonei essas matérias para passar no meu primeiro concurso, que foi uma loucura na época. Eu lembro que eu tinha alguns amigos que faziam cursinho, não tinha condição de fazer cursinho naquele momento. Graças a Deus, tive que me virar sozinho e criei tudo que eu estou mostrando para vocês aqui. E eu abandonei na prática, isso daqui é a relevância do primeiro concurso que eu fiz, que foi do Ministério Público, tá? De cada matéria. Eu abandonei mais ou menos uns 70% do total da prova no pós-edital, e eu comecei a estudar só no pós-edital, e por causa disso, eu passei. Eu abandonei, cara, 70% do total da prova. Vocês têm noção disso? Mas por que eu tomei essa decisão louca? Porque eu personalizei o meu cronograma. Eu parei de olhar para os meus amiguinhos do lado, o que eles estavam fazendo, e olhei para o meu umbigo. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, que eu recomendo que todo mundo faça, eu fiz um simulado. Eu peguei a última prova do concurso e fiz, mesmo sem ter visto nada de direito, que é o que muita gente reclama, que como é que eu vou estudar, como é que eu vou fazer questões de uma matéria se eu nunca estudei? Ali que você vai começar a aprender, você vai entender a linguagem da banca, a profundidade, então você tem que fazer questões desde o dia 1. Eu fiz o simulado e identifiquei, olhando para o meu contexto, que eu já tinha começado a estudar e executar engenharia reversa, sozinho também, pro vestibular. Né? Esse concurso era VUNESP, eu tinha feito até a prova da Unesp. E aí, pô, em português, que era a minha maior dificuldade até no ensino médio, né, cara? Eu sempre fui um Zé Ruela em língua portuguesa. E aí que eu comecei a aprender fazendo questões com engenharia reversa do jeito que eu vou ensinar para vocês. Matemática, raciocínio lógico, atualidades. Pô, eu tava bem nessas matérias, sabe? Tipo, bem assim, 80 e poucos por cento. Já em direito, não sabia nada, cara. Eu nunca tinha visto a Constituição na minha vida. Eu não entendia as palavras. Então, o que eu entendi? Cara, eu vou fazer uma manutenção do conhecimento nas matérias básicas e vou me arriscar. Eu vou mergulhar só no estudo da parte de direito. O que aconteceu? Fui aprovado e nomeado nesse concurso. Por causa disso, por causa dessa estratégia. Talvez, se tiver alguém aqui que é professor de língua portuguesa, o cara vai ter que fazer algo parecido aqui para o TRE. Não faz sentido você ficar estudando português se você manja da matéria. Você tem que focar na sua dificuldade, focar na dor. É ali que você cresce. Você sempre tem que fazer isso. Né? Hoje nós temos a mentoria automatizada nos nossos cursos, que faz isso daqui de forma automática, com inteligência artificial para vocês. Fica muito mais fácil. Tá bom? Então, ó, REC prático, gente. Faça a última prova do TRE de São Paulo sem medo, que é a grande referência.
O maior órgão dos tribunais regionais eleitorais é o TRE de São Paulo, é uma prova que é das mais recentes aqui, então faz essa prova porque ela vai te dar essa noção, para você poder personalizar também o seu cronograma, tá bom? E milhares de pessoas, cara, estão estudando muito errado para o TRE, gente. Muito errado. Por quê? Porque não analisam, não tem essa visão estratégica que você tem que ter. Presta atenção, ó. Regimento interno, por exemplo. Tem alguém estudando aqui regimento interno para esse concurso? Tenho certeza que, dependendo do cursinho que você está, os caras estão te dando um dia de aula de regimento interno, que talvez nem venha no concurso. Isso aqui não faz sentido, porque olha a relevância dessa matéria, gente. 1% do total da prova. Você está perdendo, às vezes, se você estuda aqui 5 dias da semana, você está perdendo 20% do seu tempo para 1% de relevância. Então, tomem cuidado com isso. Direito eleitoral, 43%, na prática aqui arredondando, dá para você estudar metade do seu tempo para eleitoral, beleza. Agora, informática, 4%, você vai estudar um dia inteiro de informática, tá fora. Deu para entender essa lógica? Então você sempre tem que dedicar um esforço proporcional para cada matéria, e aí que vem a nossa mentoria automatizada, que faz isso daqui com inteligência artificial para você. Você faz um simulado, joga a sua nota na mentoria automatizada, ela cria o cronograma perfeito para você ali com todas as matérias, para você jogar mais tempo, mais esforço naquela matéria em que você tem mais dificuldade, e também seguindo a metodologia da aprovação ágil. Você está com dificuldade em determinada matéria, bora mudar o estímulo, que já é a parte 2 aqui que eu quero mostrar para você, tá bom? E tudo isso daqui a gente tem uma estrutura completa dentro do curso, mas esse é o fundamento, gente, fazer esse balanço. As matérias que você tem mais potencial de evolução, que você tem mais dificuldade, você tem que jogar mais tempo, mais esforço. Isso daqui você vai equilibrando, fazendo simulado, fazendo esse controle dos estudos, tá? E hoje a gente tem todas as ferramentas para fazer isso. Personalização do estudo na parte dos estímulos, gente. Estímulo, aula, ler, tudo mais, né? Já expliquei isso daqui para vocês. E presta atenção nessa imagem, que essa imagem aqui, ela mostra claramente tudo que você tem que saber sobre o tema. Concurseiros competitivos fogem de videoaula. Como esse cara aqui que está querendo imitar Jesus, está andando aqui sobre as águas, fugindo do boi bandido que é a videoaula. Isso daqui, gente, é um padrão que eu vejo de forma muito clara na minha frente. Concurseiros que têm resultados acima da média, eles fazem exatamente isso. Eles centralizam os seus estudos em questões e eles priorizam o estudo com material escrito, com material adequado para sua prova, inclusive, sem desperdícios. E você usa, normalmente, quando você está nesse ritmo, a videoaula como uma ferramenta de exceção para aqueles pontos em que você tem dificuldade. Por exemplo, se você quiser se matricular em um cursinho agora, que talvez tenha lá, 300 mil assinantes, 400 mil assinantes, né? E assim, 200 mil ali vão fazer o concurso do TRE. Você vai se jogar numa videoaula, você vai ter centenas e centenas de horas de videoaula, você não vai esgotar o conteúdo. E presta atenção em uma coisa também, cara. A videoaula exige que o professor seja gente boa. Ele precisa agradar as pessoas. Lembra lá que eu falei que o concurso, o sistema de educação é exclusivo? E pensando nisso, né, cara, você sabe que a maioria dos concurseiros não está a fim de estudar de forma séria, comprometida. Agora imagina, esse professor, que é um professor famosão de direito constitucional administrativo, de administrativo, aí ele está dando a aula, ele sabe que a aula dele vai ser transmitida para 200 mil pessoas. E ele sabe que dessas 200 mil pessoas ali, no máximo tem umas 10 mil que estão estudando forte, que vão se incomodar se ele contar piada, tudo mais, porque elas querem conteúdo. E aí, o que ele faz? Ele prefere ser o engraçado, ser o divertido, contar um monte de coisa que não tem nada a ver, porque ele agrada a manada. E isso daqui mantém o emprego dele. E isso daqui mantém o canal dele crescendo. Porque o pessoal na rede social não quer estudar, eles querem pessoas gente boa, pessoas engraçadas. E isso daqui está atrapalhando o seu estudo. Você não está estudando para concurso, você está se divertindo. Deu para entender essa lógica? Seja assertivo nos seus estudos e entenda de uma vez por todas que você vai enfrentar uma prova escrita com muitas questões, cada vez questões mais longas. Então você precisa de qualidade e velocidade na sua interpretação de texto, cara. E você só ganha isso daqui, gente, praticando. Não existe essa de, nossa, a Natasha está entrando aqui em casa agora. A Natasha tem a habilidade natural de interpretação de texto, para ela é fácil. Não, ela praticou muito. Eu pratiquei muito, todo mundo que é bom nisso praticou bastante. Então você tem que praticar, e você pratica isso daqui mudando o seu estímulo, trabalhando com material escrito, comendo com farofa legislação, com um dicionário do lado, ou então se você está usando o aplicativo da aprovação, aí você aperta na palavra assim, pum, aparece um significado para você, um sinônimo. Deu para entender essa lógica? Então, concurseiros competitivos fogem de videoaula, esse daqui é o grande padrão, e eles centralizam os estudos também em questões e desde o começo dos estudos.
E quando eu falo estudar por questões, eu estou presumindo que você está fazendo engenharia reversa, então material enxuto e questão sempre andam aqui lado a lado.